14. A exposição hoje será apenas do verso 15 até o verso de número 20. Êxodo 14, do verso 15 até o verso 20. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, a Tua palavra está aberta, ó Pai. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que me uses para o louvor da glória do Teu nome na breve exposição desta breve porção da Tua palavra. Fala, ó Deus, conosco, fala aos nossos corações, dá-me graça, vigor e intrepidez e ousadia, ó Deus, é o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos contemplado um modo todo especial e singular através do qual o nosso Senhor e Deus ele tem revelado tanto o seu amor pelo seu povo, como a sua grande ira e indignação e insatisfação contra os homens maus no Egito. E temos visto e contemplamos nas últimas exposições como o nosso Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Deus Yahvé, o libertador do seu povo, ele resgatou e libertou o seu povo do cativeiro egípcio através de muitas pragas. Como o Senhor revela em meio à salvação também o seu juízo. E como ele fez com que Faraó, considerado um homem poderoso, considerado um Deus por muitos naqueles dias, fosse tido como, na realidade, como um homem fraco, frágil, diante do único que é o verdadeiro Deus e Senhor sobre todas as coisas. Nós vimos então o Senhor ferindo e fazendo com que Faraó ele se visse obrigado a libertar o povo. Vimos que Faraó liberta o povo e deixa então o povo ir embora. Contudo, nós vimos que o Senhor haveria de, como mencionou, endurecer o coração de Faraó para que ele voltasse atrás do povo, para que ele voltasse a perseguir aqueles que antes ele havia libertado. E vimos então que ele contempla aquela ação, ver o povo indo embora, olha para o povo e ver o povo como que perdido e desorientado, cercado pelo mar, cercado pelas fortalezas, cercado pelo seu exército, cercado por todos os lados, sem saída alguma para eles. Ele contempla e pensa, como assim? Que loucura! Como é que podemos ter libertado este povo, mão de obra deles, para sair pelo Egito, indo embora? Não. O coração então endurecido deste homem faz com que este homem se volte e passe novamente a perseguir o povo do Senhor. O povo do Senhor que havia saído afoitamente, de cabeça e em pé, com toda certeza, com toda alegria, com toda confiança. Depois de um tempo contempla e vê grande exército do Egito se voltando mais uma vez contra eles, e isso passa então a tomar o coração deles de temor. O coração deles é tomado por temor e incredulidade no seu Deus, na palavra de Deus, naquele que era o guia deles.
Mas Moisés, como um servo do Senhor, vai naquela ocasião exortá-los. Moisés vai exortá-los com toda paciência e amor e responde a ele, olha, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vocês vão sentar e vão contemplar o livramento, o modo que Deus haverá de agir para tirar vocês desta condição de aparente impossibilidade de fuga, de socorro, de livramento, que era justamente a forma que eles se encontravam encurralados ali, onde o Senhor havia ordenado que eles ficassem. E aqui, irmãos, a partir deste versículo 15 em diante, nós começaremos a ver o modo que o Senhor Deus vai livrar o seu povo das mãos de seus inimigos. Como o Senhor haveria de dar a eles uma vitória, porque o Senhor é aquele que peleja pelo seu povo. O texto, então, começa nos dizendo, no versículo de número 15, o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Então agora o Senhor vai começar mais uma vez, como o tempo inteiro vem fazendo, falando com o seu servo Moisés. Como diversas vezes eu tenho falado aqui. Quem é que fala com Moisés? É o Senhor Javé. É Iavé. Quem é Iavé? É o nosso Deus eterno. É Ele que se manifesta aqui para ele. É o Senhor Deus pactual. É o Deus imutável e é o Senhor que ama o seu povo de um modo singular. Nenhum povo é amado por este Senhor como Israel era amado naqueles dias. Por essa razão, ele está aqui mais uma vez falando, porque ele quer manifestar o seu grande amor pelo seu povo na libertação deles das mãos dos seus inimigos que estavam perseguindo o seu povo naquele momento mais uma vez. Então o Senhor vai falar com Moisés e fala com Moisés tendo com Moisés como um profeta, e nós sabemos, Moisés era um grande profeta do Antigo Testamento. Até mesmo na ocasião em que homens encontram João Batista e vão dizer, és tu Cristo, és tu o profeta? Ele diz, não. Ele entende, eu não sou. Eles imaginavam que ele seria o grande profeta, ele vai dizer, não, eu não sou um profeta. Eu não sou o profeta semelhante a Moisés no passado, não é? Que era um grande profeta. Ele não é o profeta, ele não é o Cristo. Ele era a voz do que clama no deserto. Moisés era aquele que ouvia as palavras do Senhor e falava com Deus face a face. E ele era aquele que, como um porta-voz de Deus, falava ao povo. Não é isso que o profeta faz? Diferentemente do sacerdote, o sacerdote é aquele que vai do povo para Deus, fala em nome do povo a Deus, mas o profeta é justamente o contrário, é aquele que fala em nome de Deus ao povo. E é assim que ele se comporta, irmãos, nós temos visto o tempo inteiro. Disse o Senhor a Moisés, mas é interessante o que ele vai falar aqui a Moisés, o seu profeta. Ele diz, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? E então isso leva alguns a olharem para esse texto e pensarem, como assim? Moisés clamou ao Senhor em que ocasião? E alguns então vão dizer, Moisés certamente era um verdadeiro homem de oração. E ainda que o texto não nos diga explicitamente que Moisés tenha clamado ao seu Senhor, ele certamente o clamou pelo seu povo, por libertação, para que o seu povo pudesse então confiar naquele que haveria de libertá-los das mãos dos seus inimigos. E seria essa uma consideração muito certa, e certamente Moisés era um homem de oração. Certamente ele era alguém que conversava com Deus. Certamente ele era alguém que suplicava ao seu Senhor, como todo homem santo de Deus deve fazer em toda e qualquer circunstância, não somente em momentos em que a dificuldade bate à porta.
Então, certamente, ele pode ter suplicado a Deus, clamado ao Senhor, para que abrisse os olhos do povo, para que o povo pudesse, então, descansar no livramento do seu Deus. Como todo santo homem, como acabei de mencionar, deve fazer em toda ocasião, confiando única e exclusivamente no Senhor Deus, que é o libertador do seu povo. Confiança esta que é uma marca evidente, e dependência esta que é uma marca evidente na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor. Clamam, suplicam e confiam. Clamam justamente porque confiam e dependem do Senhor. Mas alguns outros dirão, contemplando a ação de Moisés e a exortação de Deus a Moisés, nesta ocasião, como que falando com Moisés como um representante do povo. E Moisés, de fato, irmãos, além de profeta, era um representante de todo o povo do Senhor. O Senhor, então, o exorta como que exortando também todo o seu povo, que anteriormente havia clamado em meio à incredulidade, aos temores e em meio ao seu descontentamento a Deus, enquanto também reclamavam naquela ocasião, como vimos anteriormente na última exposição do verso 1 ao verso 14. E ele então vai se dirigir a Moisés dizendo, olha, por que clamas a mim? E alguém então dirá, olha, há ocasiões em que nós somos chamados a clamar sim, mas esta não era mais uma ocasião em que o povo deveria levantar a sua voz e clamar. O Senhor vai evidenciar logo em seguida, no mesmo verso, a vontade dele para o seu povo. Mas alguém, então, reforçando o ponto que eu acabei de dizer, diz o seguinte, a melhor maneira de compreender isso, referindo-se ao verso 15, é provavelmente reconhecer que, como profeta de Israel, Moisés representava o povo perante Deus. Ele era o seu mediador da aliança. A repreensão que ele recebeu de Deus se dirigia, na verdade, a todo o Israel. A hora de sua salvação havia chegado. Não era hora para chorar e se queixar, era hora para avançar. Quando Charles Spurgeon pregou sobre esse versículo, ele disse, longe de mim dizer alguma palavra em menosprezo do santo, feliz e celestial exercício da oração. Mas, amados, há momentos em que a oração não basta, quando a própria oração está fora de temporada. Quando oramos sobre algum assunto, em determinada medida, torna-se pecaminoso demorar-se. Nossa obrigação clara é partir para a ação com os nossos desejos e tendo pedido a orientação de Deus e tendo recebido o poder divino nas alturas, cumprir de imediato nossa obrigação, sem deliberação adicional ou qualquer atraso. E é interessante, irmãos, porque é exatamente isto que nós contemplamos aqui nesta ocasião, neste ato interessante do cuidado e provisão de Deus para com o seu próprio povo. O Senhor Deus vai dizer a eles que eles marchem. Era hora de seguir avante. Era hora de seguir em frente. Não era hora de murmurar, não era hora de reclamar, não era hora de ficar simplesmente parado. Agora era hora de seguir em frente, cumprindo o meio através do qual o Senhor Deus haveria de livrar o seu próprio povo. Ali o Senhor estava dando a eles a indicação clara do modo através do qual ele haveria de livrá-los daquela situação terrível que eles se encontravam. O Senhor, ele diz, marchem, dize aos filhos de Israel que marchem. Então, essa é a vontade do Senhor para Moisés agora. Moisés deveria se voltar para o povo e falar claramente a Israel, à nação, à igreja do Senhor, marchem. Só que alguém poderia, naquele momento, pensar assim, como marchar? Como marchar em frente? Alguém disse, talvez o melhor imperativo deveria ser nadem, porque o que estava em frente a eles era um mar. Como então marchar? Como marchar como um exército por um mar imenso em nossa frente? E a ideia é justamente essa de exército aqui.
É como se o povo do Senhor fosse um exército que deveria marchar para uma batalha que não seria travada por eles. Porque, como vimos, o Senhor é aquele que haveria de pelejar pelo seu próprio povo. Mas, ainda assim, o Senhor diz: marchem, sigam em frente. Ainda que não consigam compreender as coisas, ainda que não consigam entender como as coisas haverão de acontecer, mas atentem para as minhas palavras por boca do profeta e marchem, sigam em frente, confiando no Senhor. Era exatamente isto que o povo deveria fazer. Ouvir a voz do seu Deus, que é infinito em sabedoria, por meio do seu guia, apontando naquela ocasião o meio para o livramento. Qual deveria ser a resposta do povo diante deste Deus que é infinitamente sábio e que diz: marchem? Esse povo deveria confiar. Esse povo deveria realmente marchar. Esse povo deveria, então, obedecer, confiando naquele que fala. E veja, irmãos, nós sabemos, o povo do Senhor atende, acata, escuta a voz do seu Deus por boca de Moisés. E veremos que coisas gloriosas haverão de acontecer na manifestação da ira de Deus sobre aqueles que são os seus inimigos. Então, irmãos, do mesmo modo que este povo do Senhor, que ouviu a voz de Deus, ordenando-os que marchassem, ainda que as coisas na frente deles aparentemente fossem impossíveis de serem vencidas, nós somos chamados a, do mesmo modo, quando ouvimos o nosso Deus nos chamando a caminharmos neste mundo confiando nele, que apesar de qualquer coisa que estiver diante dos nossos olhos, que possamos do mesmo modo seguir em frente, caminhando nos caminhos do Senhor, avançando no seu reino, seguindo as suas veredas, marchando, certos de que aquele que nos ordena é o próprio Deus que garante a vitória que é certa para o seu povo. Porque, irmãos, a vitória da Igreja de Cristo é absolutamente certa. O Senhor nos ordena a uma batalha na qual nós seremos destruídos e vencidos. O nosso Deus, a pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, já venceu a batalha. E Ele nos diz, olha, ainda que tenhamos muitos problemas e muitas aflições, dificuldades várias que não conseguiremos compreender à medida que caminharmos, devemos ter bom ânimo, porque Ele foi aquele que venceu o mundo. Então, estamos travando uma batalha que já fora vencida pelo nosso Deus, determinada e realmente aplicada no tempo e no espaço, e podemos então seguir em frente, tendo os nossos olhos fitos em Deus e o nosso coração firmado nas palavras deste Deus, que nos chama a descansarmos inabalavelmente nele, ainda que não consigamos compreender as dificuldades, problemas, inimizades e inimigos grandes que podem surgir à nossa frente, ainda que pensemos que trata-se de algo impossível, devemos compreender e entender que para o nosso Deus nunca haverá impossíveis. Nunca haverá impossíveis para o Deus que é todo-poderoso. Não há quem possa impedir a sua mão, não há quem possa impedir a sua obra de avançar, não há quem possa impedir o seu povo de chegar a Canaã celestial, que era justamente para onde o povo do Senhor estava caminhando aqui. Naqueles dias, uma Canaã física, mas nós, povo de Deus hoje, a Canaã celestial. Ele chama a confiança nele. Como fica, irmãos, o seu coração? Como fica o coração de vocês quando vocês contemplam coisas que vocês não conseguem compreender em sua caminhada? O que é que bate no seu peito é o desespero? O que bate no seu peito é a vontade de tentar resolver as coisas segundo os seus próprios meios, segundo a sua própria sabedoria? Meu irmão, se é deste modo que você é tomado de desespero ou pela tentação de tentar resolver as coisas segundo a sua própria sabedoria, abandone isto. Abandone isto.
Você deve, então, em meio ao seu desespero, procurar colocar na sua mente, no seu coração, inculcando as verdades deste Deus que libertou o seu povo. Nós sabemos a história, irmãos. Nós sabemos o que haverá de acontecer aqui. E sabemos que tudo aquilo que é apresentado de modo real na vida destes servos do Senhor são aplicadas a nós também no aspecto espiritual da nossa própria caminhada como povo de Deus neste mundo. E nós podemos, então, olhar para o Senhor. O desespero só toma conta do nosso coração quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e das suas promessas. Mas se nós estivermos com os nossos olhos firmes em Deus e nas suas promessas de libertação, de salvação, de socorro do seu povo, nós teremos o coração firme. E não confiemos, irmãos, na nossa própria sabedoria como um meio ou como algo que haverá de nos ajudar para o nosso próprio livramento. Nós não podemos fazer isto. Nós devemos confiar na sabedoria de Deus, no Deus que determinou e designou os meios muito claros como revelados na sua própria palavra. É em Deus que nós devemos descansar e fazer unicamente a sua vontade. Ele não fala mais conosco como falava com Moisés assim. Ele fala conosco por meio da sua palavra quando nós abrimos e lemos, e ali nós encontramos a sabedoria de Deus que nos orienta como nós devemos caminhar. O Senhor fala conosco através daqueles que são chamados por Ele como profetas dele, os ministros do Evangelho, quando sobem aos púlpitos para proclamar a palavra de Deus com toda a intrepidez e ousadia, falando da parte de Deus. Quando a palavra de Deus é proclamada fielmente, é o próprio Deus falando, como falou com o povo de Israel naqueles dias. Nós podemos então ouvir a voz de Deus deste modo e atentar para as orientações do nosso Senhor, confiando nele o tempo inteiro. Moisés, então, irmãos, ele vai atender à voz do seu Senhor. Ele não somente vai falar ao povo que marchem, mas olha o verso de número 16. E tu, levanta o teu bordão. Agora, dirigindo-se particularmente a Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nós veremos isso com mais clareza e falaremos mais sobre isso mais à frente. Mas o que Moisés deve fazer? Ele deve pegar aquele bordão que em diversos momentos fora usado por ele em várias manifestações e atos gloriosos de Deus ali no Egito, nos confrontos contra o próprio faraó. E ele deveria então estender a mão sobre o mar vermelho, e este ato, usando o bordão como instrumento de Deus, haveria de abrir o mar em duas partes. E o propósito, então, da abertura do mar é para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nós veremos, irmãos, falaremos, como mencionei com mais detalhes, isso haverá de acontecer exatamente como o próprio Deus falou, ainda que muitos, em sua incredulidade, tentem dar as mais diversas e criativas interpretações e explicações para o evento que haveremos de ver na próxima exposição. Mas ele deveria fazer isto. Aqui, então, está o Senhor indicando para Moisés de modo muito claro agora como se dará o livramento. Por meio de um ato aparentemente improvável. Mas o Senhor salvaria o seu povo assim. Mas é interessante que enquanto o Senhor dá para Moisés indicações de como haverá de acontecer o livramento, em meio às manifestações de salvação e livramento, há manifestações de Deus no que diz respeito ao juízo do Senhor. Como falei, irmãos, em todo ato de libertação e salvação de Deus, há paralelo a isso também manifestações de juízo. O Senhor então vai revelar no verso 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O que é que o Senhor vai fazer
eis que endurecerei o coração dos egípcios e também de Faraó. Tornarei pesado o coração dos egípcios e também de Faraó. Para quê? O propósito? Para que sigam o povo, e entrem nele. Para que entrem onde? No mar. Para que entre também entre as águas. É interessante porque aqui nós contemplamos o Senhor revelando que aquilo que será um meio para a salvação do povo será também o meio através do qual os seus inimigos haverão de ser destruídos. E o Senhor está como um verdadeiro chefe de guerra na sua estratégia, preparando ali uma armadilha para aqueles que são os seus inimigos, que serão alcançados sem qualquer forma de possibilidade de escaparem do juízo de Deus. E ele diz: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Ele haverá de ser glorificado na manifestação de juízo, na destruição dos seus próprios inimigos. Nós então entendemos, irmãos, que o nosso Senhor revela aqui que Ele é aquele que é glorificado tanto na salvação do seu povo, e a glória de fato deve ser toda dele, como Ele é aquele que é glorificado no juízo e na condenação dos ímpios. E alguém pode então ficar achando estranho algo desta natureza, mas como assim? Mas veja, irmãos, como falamos até mesmo na última exposição. O nosso Deus, ele será glorificado em absolutamente todas as coisas. A pergunta primeira do nosso padrão doutrinário nos diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Vimos também, tratando sobre a doutrina da providência, que o Senhor será glorificado em todos os atos da sua providência, do menor ao maior. E nós sabemos que o endurecimento do coração de Faraó e dos egípcios não se deu simplesmente porque eles tinham um coração duro e eles mesmos tornaram o seu coração duro, mas o próprio Deus, por meio de uma ação secreta, endureceu o coração deles para que eles não se voltassem para ele arrependidos. Permaneceram na malignidade e dureza dos seus próprios corações. Então, um puritano dirá: para isto, aqui está a ameaça, eis que endurecerei o coração dos egípcios. Mas a maneira de falar deve ser observada. Eis que eu o farei, eu que posso fazê-lo. Esta é a linguagem da sua soberania. Nós não podemos contribuir para o endurecimento do coração de nenhum homem, nem reter qualquer coisa para evitar que ele se suavize. Mas a graça de Deus, sem dúvida, pertence a Deus. E ele terá misericórdia daquele de quem desejar ter misericórdia, enquanto a outros endurecerá. Eu que consigo fazê-lo. Esta é a linguagem do seu poder. Ninguém, exceto o Todo-Poderoso, pode suavizar o coração, e nenhum outro ser pode endurecê-lo. Eu que o farei. Esta é a linguagem da sua justiça. É justo que Deus coloque sob a sua ira aqueles que resistiram por muito tempo às influências da sua graça. Isto é dito de maneira triunfante sobre este rebelde, obstinado e presunçoso. Eu mesmo tomarei medidas efetivas para humilhá-lo. Aquele que não se curva, se quebrará. É uma expressão como a de Isaías 1:24. Consolar-me-ei acerca dos meus adversários. Consolar-me-ei acerca dos meus adversários. É exatamente isto. O Senhor Deus, como Paulo vai explicar em Romanos capítulo 9, tem misericórdia de quem quer, salva quem ele deseja, endurece o coração dos homens. É isso que ele está fazendo aqui, no ato de salvação e de juízo, como faz até os nossos dias.
Então o povo de Israel, na sua libertação improvável, eles não conseguiriam andar sobre as águas como Pedro andou durante um tempo. Eles não conseguiriam passar por meio do mar se Deus não agisse salvando-os. E o Senhor então revela: eu sou o Senhor soberano, aquele que sozinho, exclusivamente, resgata o meu povo da condição miserável em que se encontram e dos perigos de morte. É Deus. Ele salvou. Veremos. Ele libertou. Veremos de modo muito claro na próxima exposição. Isso aponta para a nossa gloriosa obra de salvação. Nós que, semelhantemente ao povo de Israel, estávamos numa condição, irmãos, que não havia nada que pudéssemos fazer para sermos tirados da condição de pecado e miséria na qual nós nos encontrávamos. Mas o nosso Deus nos deu ocasião de escape. Ele apresentou o livramento. Ele fez absolutamente tudo. Ele nos resgatou. Ele nos apresentou a especial providência dele para a nossa salvação, que é a pessoa do seu Filho, apresentado e entregue aos homens no pacto da graça para a salvação de todos aqueles que se arrependem e creem no seu nome. Então perceba, irmãos, que é o Senhor, tanto ali no deserto, junto ao Egito, como em nossos dias, como foi no nosso caso, que nos salvou sozinho. A salvação é monergística, nós não contribuímos com isso. Você não contribuiu com a sua salvação. Você não salvou a você mesmo sozinho. Isso é uma popular mentira propagada em muitos lugares por aí. E se foi o Senhor Deus quem te salvou, só Ele, por pura e absoluta graça, a quem então toda glória deve ser dada, senão a Ele. Ele deve ser louvado, hoje e para todo sempre. Ele deve ser adorado, hoje e para todo sempre. Ele deve ser servido, hoje e para todo o sempre. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu e o teu resgatador. Mas ao mesmo tempo que a glória é dada a Deus na salvação dos homens, a glória da sua justiça na condenação dos ímpios também deve ser revelada e nós devemos também glorificar a Deus por isso. Certamente, irmãos, podemos ter alguma dificuldade hoje em nos adequarmos a esta realidade. Nossos corações muitas vezes ficam angustiados quando pensamos em nós darmos glória a Deus pela manifestação da sua justiça, em derramar a sua ira sobre os ímpios e em Ele ser glorificado por isto. Mas quando o nosso coração, irmãos, estiver completamente conformado à vontade dEle, no estado eterno, essa será a realidade. Nós nos alegraremos e nos deleitaremos completamente quando vermos os inimigos de Deus completamente esmagados por Ele mesmo. Mas nós deveríamos procurar conformar o nosso coração a essa verdade hoje. O nosso Senhor, Ele como um Deus justo, Ele nunca jamais poderá deixar de derramar sobre os homens que não abandonam o seu pecado a sua ira. Senão Ele seria somente algo semelhante aos juízes que nós contemplamos em nossos dias e que nós tanto reprovamos, por serem homens que agem com parcialidade, por serem homens que não tratam punindo devidamente aqueles que praticam o mal. Quando contemplamos homens assim, não condenando os que deveriam ser condenados, nós já olhamos para eles e falamos, isso é um juiz mau. Mas esse não é o caso do nosso Deus. A sua santidade perfeita, como vimos declarado em Isaías capítulo 6, nunca jamais permitirá que ele haja com injustiça. Ele vai dar a cada um, retribuindo a cada um o que cada uma dessas pessoas merecem. E ele será louvado por isso. Ele não somente será louvado, irmãos, o texto nos diz que o seu nome será conhecido. E nós veremos ainda neste capítulo que os egípcios dirão que o Senhor Deus estava pelejando
por Israel. E eles passam a temer, ficam grandemente amedrontados. Veremos aqui, irmãos, o Senhor cumprindo a declaração dele de que os egípcios conhecerão o Senhor, saberão quem é ele por meio dos seus atos de juízo. Como haverá de acontecer no grande e glorioso dia do nosso Senhor, quando ele se manifestar com toda a sua glória para nos salvar, irmãos, completa e absolutamente dos nossos inimigos, mas para também destruir estes que são os nossos inimigos. Neste dia, todos os homens, ateus ou não, todos aqueles envolvidos com todo tipo de impiedade neste mundo, querendo ou não, haverão de reconhecer que Jesus Cristo, o Salvador, é também o Senhor dos homens e que é aquele que também estará condenando para juízo eterno todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não creem no seu nome. Você que conhece a Cristo deve louvar a Ele, mas o alerta vai para você que não conhece a Cristo e vive como se Cristo não existisse. Você deve entender que um dia Ele haverá de revelar a sua face. E não contemplarás uma face paternal. Refiro-me a você que não conhece a Cristo. Você contemplará a face de um Deus completamente irado. Se você olha e imagina que Satanás é amedrontador, se você pensa que o diabo é algo terrível, você deve entender que mais terrível que o diabo e seus anjos malignos é contemplar a face do Filho de Deus irado contra ti. O momento e a ocasião para arrepender-se do seu pecado e da dureza do seu próprio coração é hoje. Arrependa-se e volte-se para Cristo. Porque semelhantemente ao que os egípcios já haverão de experimentar, algo semelhante, mas em uma proporção muito, mas muito maior, você experimentará se você continuar caminhando segundo os seus próprios interesses, rejeitando a graça de Deus manifesta nos seus atos. Se você continuar rejeitando a graça de Deus manifesta na proclamação do seu evangelho. Faraó e os egípcios não poderiam dizer que não tiveram ocasião para se arrepender. Não poderiam dizer que não tiveram ocasião para crer naquele que era o Salvador. O Senhor deu muitas oportunidades, como tem dado a muitos de vocês. E se vocês não abraçarem a Cristo, haverão de ser condenados por este mesmo Cristo. O Senhor é aquele que revela, que endurecerá o coração e que vai destruir os seus inimigos no mesmo momento que salva aqueles que são do seu povo. Mas é interessante também vermos como o Senhor haverá de estar com o seu povo em meio a todo este momento mais uma vez, e nos é apresentado aqui um detalhe muito interessante. Nós vimos anteriormente, na exposição, que o Senhor era aquele que estaria com o seu povo. O Senhor é aquele que estaria com uma coluna de nuvens, protegendo o seu povo. Olha lá, Êxodo capítulo 13, finalzinho, versos 21 a 22. O Senhor ia adiante deles. Quem ia? O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então o que acontece? É o Senhor apresentado aqui, Javé, que estava diante do povo como aquele que seria o protetor e também o guia do seu povo para chegar no destino final. Contudo, quando nós olhamos agora para os versos 19 e 20, quem é aquele que está na nuvem? Quem é aquele que guia o povo do Senhor? Olha o verso 19, diz assim: Então, o anjo de Deus
que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios, e para este, Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Mais uma vez, encontramos na Escritura a declaração de um personagem chamado o anjo de Deus, em outros momentos chamado de o anjo do Senhor. Quem é este anjo? É interessante porque antes é dito que a nuvem estava diante deles e aqui é dito que o anjo estaria diante deles, guiando-os. E parece-nos que o texto está nos indicando que aquele que estava na nuvem guiando o povo, aquele que estava na frente do povo, era Yahvé, que aqui é chamado de anjo de Deus. Calvino, comentando isso, ele vai dizer o seguinte: uma mudança repentina que ocorreu para evitar uma batalha é aqui descrita para um anjo, que costuma ir antes dos israelitas, na frente, para mostrar o caminho. Virou-se para o outro lado, agora para trás, para que pudesse ser interposto entre os dois campos, aqueles que eram dos egípcios e o povo do Senhor. E isso em dois aspectos, porque a coluna de fogo brilhou sobre os israelitas na frente para dissipar as trevas da noite. Então, provavelmente eles estavam aqui na noite. Então, a nuvem na noite, em frente, próxima ao povo do Senhor, para iluminar o caminho. Parece que eles não precisavam agora de um guia na frente deles. Eles sabiam por onde deveriam passar, agora deveriam passar pelo mar, como o Senhor havia dito. Mas, enquanto a escuridão prendeu os egípcios como se estivessem em cativeiro, de modo que eles foram incapazes de prosseguir. Assim Deus os impediu de avançar e também estendeu uma tocha para seu povo à noite, para iluminá-los em seu caminho. Então ele acrescenta, ele, que até então era chamado de Javé, agora é designado por Moisés como o anjo. Não apenas porque os anjos que representam a Deus frequentemente tomam emprestado o seu nome, mas porque esse líder do povo era o Filho unigênito de Deus, que mais tarde se manifestou na carne, como mostrei pela autoridade de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Pode-se observar também que se diz que ele se mudou para cá e para lá, pois mostrou algum sinal de seu poder e assistência. Mas claramente também parece que a glória de Deus, enquanto ilumina os fiéis, ofusca os incrédulos, por outro lado, com trevas. Não é de se admirar, então, que hoje em dia o brilho do Evangelho segue os réprobos, mas devemos pedir a Deus que nos torne capazes de contemplar a sua glória. Mas ele vai dizer, é o Filho unigênito de Deus. Já falamos sobre isso aqui, irmãos. Nas exposições em Gênesis, na exposição em Êxodo ainda, como no capítulo de número 3, que o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus encarnado. E é uma das formas através das quais nós podemos provar a verdade bíblica de que a Santíssima Trindade já está e já nos é apresentada na velha dispensação, no Antigo Testamento. Mas olha também o que diz Isaías capítulo 63, verso de número 9. Isaías 63, verso 9. Ele vai dizer assim, o profeta, recordando-se desses eventos maravilhosos sobre os quais temos começado a falar aqui, ele diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Não pode ser para nós nunca considerado este anjo
como um anjo simples ou um mensageiro, mas como Filho de Deus, o Senhor pré-encarnado aqui, já na antiga dispensação, agindo na salvação do seu povo. Êxodo capítulo 3, verso 1 a 6, vai falar sobre esse anjo, que o texto vai nos dizer assim, reforçando sobre só essa ideia de que era um anjo. Diz assim, Êxodo 3, 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Mas quem estava no meio da sarça? O anjo do Senhor, em uma chama de fogo. E disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, como alguém comenta, diz assim, aqui há duas coisas muito importantes. Primeiro, o anjo do Senhor se apresenta como sendo o próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ao mesmo tempo em que se identifica como sendo o próprio Deus, existe alguma distinção pessoal, pois ele é o anjo do Senhor, isto é, o mensageiro do Senhor. Em outras palavras, ele é o próprio Senhor e ao mesmo tempo é o mensageiro do Senhor. Como será demonstrado no decorrer do Antigo Testamento, consistentemente apresenta o anjo do Senhor desta forma, como uma pessoa que é o próprio Deus, o Senhor, e que ao mesmo tempo é pessoalmente distinto do Senhor. Êxodo 3, 1 a 6 não é a primeira vez que o encontramos na Bíblia. Sabemos também que é revelado também no livro de Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 16, versos 7 a 13, quando lá nós contemplamos que ao mesmo tempo que o anjo do Senhor se refere ao Senhor na terceira pessoa, algo que indica a distinção da pessoa, o verso 13 o identifica como sendo o próprio Senhor e Deus. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu é Deus da vista, referindo-se também ao anjo. Mas também nós podemos olhar para Gênesis 22 e várias outras porções da Escritura, Gênesis 32, Oséias 12, 2 a 5, e várias porções da Escritura que vão reforçar este mesmo ponto, e até mesmo, inclusive, o texto que nós acabamos de ler. Mas olha lá também o que diz Juízes, capítulo 2, versos 1 a 4. Em Juízes, capítulo 2, versos 1 a 4, a palavra do Senhor nos diz assim, e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isso. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Aqui, o anjo do Senhor se identifica como aquele que libertou o povo da escravidão do Egito. Mas o que é que nós encontramos em Êxodo capítulo 20? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor. Aparece lá, Javé, Yavé, mas aqui é apresentado o anjo do Senhor como aquele que libertou. E também diz que a aliança foi feita com ele sob juramento. Vos trouxe a terra a vossos pais, tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. No Êxodo, lemos sobre como o anjo do Senhor fez isso. No texto que nós expusemos semana passada, ou melhor,
semana passada, semana retrasada, vimos que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E então chega o texto que nós consideramos hoje, Êxodo 14, 17 a 22, então, que nós veremos também mais à frente, que vai tratar envolvendo essa mesma questão. Vai falar sobre o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel e também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Mas os versos 21 a 22 do texto que nós acabamos de considerar, anteriormente, melhor dizendo, lemos que o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar, e pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar. Mas no capítulo seguinte, que é o que nós estamos considerando, lemos que era o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, ou seja, o anjo de Deus era o próprio Senhor que já havia se revelado a Moisés como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor e o anjo do Senhor são um único Deus, pois, como o Antigo Testamento repetidamente ensina, há um único Deus, ao mesmo tempo que são consistentemente tratados como pessoas distintas. O anjo do Senhor é o mensageiro enviado da parte de Deus. Poderíamos, irmãos, considerar muitos outros textos que tratam acerca desta realidade, mas o ponto é, quem está aqui agindo, indo para trás, protegendo o povo do Senhor, é o próprio Filho de Deus pré-encarnado. E é ele quem age em defesa do seu povo. Ele vai ali estar entre a morte e a vida. Ele vai estar ali entre a morte, se eles fossem entregues aos egípcios, e a salvação, que será a ocasião em que eles passarão por meio do mar. E Cristo, então, agindo ali no êxodo, na libertação, na redenção no Antigo Testamento, é o mesmo que age de modo mais claro, perfeito, cabal, para onde tudo isso apontava na sua grande e gloriosa obra, quando ele derrama o seu sangue para salvar pecadores indignos da condenação e morte por meio do seu próprio sangue, Cristo, o êxodo, a própria redenção. Ele não somente é aquele que está protegendo-os ali, que é justamente isso que ele também faz. Ele vai ali para que nada aconteça, para que o inimigo não chegue, para que seus filhos não sejam feridos. Ele protege e guarda o seu povo. Como nós vimos, inclusive hoje, Cristo como rei, é justamente isso que ele faz. A pergunta 26 do breve catecismo nos diz como exerce Cristo as funções de rei. Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Cristo, rei. Aquele que não somente defendeu e protegeu o seu povo naqueles dias, como vimos aqui em Êxodo, guardando-os das mãos dos egípcios, mas também é aquele que continua protegendo-nos hoje como rei. É aquele que protege de modo muito especial e singular a sua igreja. Aqueles que foram redimidos pelo seu próprio sangue. Ele é aquele que luta, que protege-nos, vencendo aqueles que não somente são nossos inimigos, mas que também são os seus próprios inimigos. Isso nos dá, então, irmãos, a compreensão clara de que a vitória da Igreja de Deus, por causa de Cristo, é certa. Que não há inimigo que possa realmente vencer e não há inimigo que possa ferir, finalmente, cabalmente, de uma vez para sempre, a Igreja de Deus, porque Cristo é aquele que peleja por nós. Cristo é aquele que luta a nossa luta. É aquele que esmaga aqueles que se levantam contra nós. E neste Cristo nós podemos confiar inabalavelmente. Ele não é somente o nosso protetor, como mencionei há pouco, ele também é o nosso Salvador. É ele quem vai agir aqui, arrancando o povo do Senhor das mãos dos seus inimigos e da morte, passando da morte no mar para a vida. É exatamente isso, irmãos, que nós experimentamos.
de um Cristo que nos libertou da morte fatal e final, dando-nos ocasião de livramento para que tivéssemos vida e vida por meio dele. Do mesmo modo que ele fez no passado, irmãos, ele continua fazendo hoje. E essa deve ser a nossa fé, devemos crer inabalavelmente nisso. Isso é o que deve nos impulsionar a continuarmos proclamando esta palavra e anunciando aos homens perdidos que só há um meio de fato, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aquele que pode realmente conduzir os homens da morte final, no juízo eterno, para a vida eterna celestial com Cristo. Nós devemos então abrir a nossa boca para anunciar essa verdade gloriosa para este mundo perdido, que se encontra em pecado, em iniquidade, longe do Senhor, mortos em suas próprias misérias. E é isso que você deve entender, você que está hoje aqui e não conhece a Cristo. Você deve saber disso. Se você não for guardado por Cristo, se você não se refugiar em Cristo, no dia que Deus se levantar, no dia que este mesmo Cristo se levantar na sua glória, não haverá absolutamente nada que possa proteger você dele. Nada poderá. Sua casa não poderá livrá-lo. Seus recursos não poderão livrá-lo. Suas boas ações não poderão livrá-lo. Nada em você ou qualquer coisa neste mundo poderá livrar você do Senhor com toda a sua fúria. Por essa razão, mais uma vez, falo a você hoje, arrependa-se da sua miséria e do seu pecado. Não fique imaginando que você terá uma vida longa e muito tempo para se arrepender dos seus pecados. Ah, eu sou jovem, um dia eu me volto para o Senhor. Ah, tenho muito tempo para viver, tenho muita coisa para desfrutar neste mundo. Um dia eu me voltarei com fé para o meu Senhor. Não caia nessa ilusão de Satanás e entenda que hoje é a ocasião oportuna. Amanhã você não sabe o que haverá de acontecer com você. Arrependa-se, creia em Cristo. Ele é o único que pode salvar você da condenação. É o único que pode dar a você acesso à glória celestial e dar a você a graça de habitar com Ele para todo sempre, como concedeu a todos nós que conhecemos a Cristo hoje. Fomos salvos por graça dele e um dia habitaremos com ele na glória celestial. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que fala conosco através da palavra, o Senhor é aquele que nos instrui através da palavra, o Senhor é aquele que salva os perdidos por meio da proclamação do Evangelho. Ó Deus, ó Senhor, nós te louvamos por isto e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe, ajudando-nos a confiarmos no Senhor e a sermos homens e mulheres que confiam e que louvam o Senhor, que glorificam o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor faz, não somente pela salvação dos perdidos, mas também somos chamados por Ti a sermos aqueles que glorificam o Teu nome quando o Senhor também pune os seus inimigos, porque assim o Senhor é glorificado, o Senhor é louvado. Ó Deus, e te louvamos, Pai, pela graça de termos Cristo como aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos sustenta, aquele que nos guia, também por ser Ele aquele que nos salva dos nossos pecados. Como salvaste, ó Deus, a nós, salva, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. Revela o Teu Filho, Salvador do mundo, para eles. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.